Estamos todos ligados através da energia, através de uma teia energética que nos une. E por isso mesmo nós temos influência nos outros e os outros têm influência na nossa energia. Daí a importância de tu cuidares de ti, de cuidares da tua energia, de desenvolveres práticas para reequilibrares a tua força vital, o teu fluxo de energia vital. Será que tu és uma esponja energética? Eu não sei se tu já ouviste falar neste conceito, mas eu ouvi falar sobre este conceito muito depois de eu sentir na pele o que era isto de ser uma esponja energética. E o maior desgaste que eu já tive foi enquanto nutricionista. Eu comecei a atender pessoas, clientes mesmo em consulta, enquanto nutricionista lá atrás, em 2017, 2018, portanto, quando iniciei aqui o meu atendimento, quer a nível individual, quer a nível em grupo, uns anos a seguir. Então eu comecei-me a perceber que quando eu atendia muitas pessoas, quando eu realmente tinha muitas pessoas de seguida, eu chegava ao final do dia exausta. Eu ouvia muitas histórias, eu trabalhava individualmente com cada uma dessas pessoas a mudança de hábitos alimentares, entregava um plano alimentar e ia tendo várias consultas para percebermos como é que estavam os resultados das pessoas, se estavam a conseguir emagrecer, aumentar a massa muscular, ter melhorias ao nível da saúde, etc, etc. E as pessoas acabam por trazer para a consulta não só questões relacionadas com os alimentos, com a alimentação, mas traziam muito as suas histórias, as suas dores, as suas frustrações, os seus fracassos, não é? E eu tinha que lidar com tudo isso e eu não sabia lidar com nada disso. Eu posso dizer que eu não tinha capacidade emocional, não tinha capacidade de sustentação para lidar com a dor do outro. E eu, enquanto esponja energética, eu absorvia tudo e era exatamente por causa disso que eu chegava ao final do dia completamente exausta. E o meu trabalho era mental, não era físico. Eu não andava a carregar blocos, não andava, não é, a subir e a descer as escadas todos os dias. Ou seja, parecia-me ridículo. Como é que eu chego a casa exausta e eu só estive a conversar com pessoas? Só que não é só isso. Nós não estamos ali só a conversar com pessoas. E mais tarde, eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual e eu própria fui à procura de respostas. Comecei através das massagens. Um dia fui fazer uma massagem e eu comecei a chorar e não percebia porque é que aquilo estava a acontecer. Era toda a tensão que estava a ser libertada do meu próprio corpo. Comecei a meditar, comecei a saber mais sobre chakras, comecei a aprofundar aqui os cristais, comecei a comprar alguns cristais para me ajudarem, os florais da Anura. Então foi assim toda uma jornada de desenvolvimento pessoal, espiritual que eu tive e que me ajudou bastante a gerir a minha energia. E eu uso hoje em dia todas essas ferramentas para que eu possa criar esta barreira energética, porque senão eu continuo a ser a esponja energética que eu era lá atrás. Eu continuo a absorver tudo aquilo que não é meu, muitas vezes. Dores, tristezas, fracassos, frustrações, ansiedades. Continuo muitas vezes a sentir-me responsável pelos resultados das minhas alunas ou de pessoas que me contactam, das minhas clientes. E hoje em dia, mesmo trabalhando na área do empreendedorismo online, eu também acabo por absorver muito delas. Então eu percebi que isso não tinha só a ver com a área da atuação e com o trabalho que eu estava a desempenhar, era muito mais profundo. Eu tinha de aprender a gerir a minha energia, eu tinha de aprender a lidar com a energia dos outros, porque senão eu cheguei mesmo a um ponto em que eu às vezes não é duvidava e pensava, eu não posso atender pessoas. Eu não quero, e tive mesmo um ponto nos últimos anos em que eu disse, eu não quero ter mais sessões individuais. E eu tive durante uns meses, se calhar meio ano ou um pouco mais, sem atender uma única pessoa a nível individual. Porque eu não me sentia capaz, de sustentar as emoções do outro, percebes? Então tive uma fase da minha vida em que eu só atendia grupos de emagrecimento e quando estive aqui no online na parte da alimentação, do emagrecimento, através do meu projeto Dieta para a Vida, eu tive uma fase que eu só fazia grupos de emagrecimento, porque eu sentia que era a forma como eu conseguia gerir melhor a minha energia. Mas depois eu fui aprofundando o meu autoconhecimento, fui-me desenvolvendo, fui encontrando outras estratégias, a mesa radiónica, que hoje em dia também me ajuda assim muito, muito, muito. Enfim,
E através dessas ferramentas eu comecei, a perceber que eu tinha que me mudar a mim própria, eu tinha que me tornar mais forte, tinha que me saber proteger, tinha que saber limpar a minha energia, e isso é que me ia ajudar verdadeiramente a lidar com os outros, com clientes, quer ao nível do individual, como ao nível de estar em grupos, dar formação em grupos. Então eu hoje trago-te aqui este tema porque foi um tema muito sensível para mim e eu não tive ninguém que me falasse sobre isto da forma como eu estou a falar contigo ao longo destes próximos vídeos, neste e nos próximos vídeos que eu decidi criar agora aqui para o canal. Então, hoje vou-te falar sobre os 4 sinais de que tu também poderás ser uma esponja energética. Se tu tens estes 4 sinais na tua vida, se calhar tu também és uma esponja energética. Uma esponja energética, como o próprio nome indica, absorve a energia dos outros. Então, em primeiro lugar, eu trago-te aqui o primeiro ponto, ou o primeiro sinal, que é empatia. És demasiado empática. Há quem chame este conceito não só esponja energética, mas há quem chame também de empata. São pessoas empatas, ou seja, empatas de empatia, demasiado sensíveis ao nível de entender a dor do outro e de carregar a dor do outro. É isto que distingue também um bocadinho de não ser só a típica empatia, que é colocar-te no papel do outro. As pessoas que são esponjas energéticas não só se colocam no papel do outro, nos sapatos do outro, como carregam aquelas dores para elas. O problema está aqui, porque às vezes, no final do dia, tu estás a carregar dores que não são tuas. E isto acontece, atenção, tanto a nível profissional, a nível de trabalho, quer sejas empreendedora ou trabalhes por conta de outra, ou até mesmo a nível familiar, carregares dores dos teus avós, dos teus bisavós, de ancestrais da tua família. Ok? Então, muito cuidado com isto. Será que tu és realmente essa pessoa demasiado sensível, demasiado empática e que carregas a dor dos outros? Se sim, então fica atenta aqui até ao final do vídeo para saber se realmente és ou não esta esponja energética. O segundo sinal é: sentes muita sobrecarga, muito peso, sentes-te muito pesada, com demasiada responsabilidade. O que é que vai acontecer se tu és uma esponja energética? Automaticamente tu vais começar a atrair muitas pessoas que têm muitos problemas, são pessoas muito densas, com histórias pesadas, com histórias sofridas, com muito sofrimento. E automaticamente tu carregas esse peso nos teus ombros. E sentes-te muito sobrecarregada, porque não só tens tarefas para fazer no teu dia-a-dia, como também sentes a responsabilidade por resolver os problemas que essas pessoas te trazem. E esses problemas não são teus. Esses problemas não são teus. Percebe isto de uma vez por todas. Esses problemas não são teus. Não carregues problemas que não são teus. Tu já tens, se calhar, muita coisa para resolver em ti. Então, não queiras ser um milagre. Não queiras ser a salvadora do outro. Porque isso vai-te colocar num papel muito difícil, em que vais, se calhar, fazer de tudo para ajudar o outro. Vais encontrar 1500 estratégias para ajudar o outro, ou impor a tua verdade perante a verdade do outro. Isso só vai afastar os teus clientes de ti, só vai afastar as pessoas de ti. Porque o nosso papel enquanto coach, terapeuta, profissional de saúde, mentora, tem que ser facilitar o processo do outro, ajudar, sustentar o processo do outro e não impor, tens que fazer isto, faz aquilo. Não é por aí. Não é por aí, ok? Então, não queiras carregar esse peso para ti, o peso da responsabilidade de resolver os problemas dos outros. Está bem? Terceiro sinal. O terceiro sinal é portanto, se tu és uma esponja energética, normalmente quem te procura são pessoas com problemas e pessoas pessimistas. Tens reparado nisso? Será que tu atrais pessoas leves, pessoas divertidas, pessoas que estão de bem com a vida? Ou tu atrais pessoas que são mais pessimistas? Inclusive pessoas mais na posição de vítima? Será que tu atrais pessoas que têm demasiados problemas, histórias muito tristes? Se tu atrais esse tipo de pessoas, é porque provavelmente tu és uma esponja energética e pior, tu estás aberta a receber essas pessoas.
Porque quando tu estás munida com ferramentas, com estratégias para criar essa barreira energética, para te protegeres, para estares realmente mais fortalecida a nível energético e espiritual, tu já não atraes tanto essas pessoas que estão em modo vítima, porque elas não vão ressoar contigo. Vais repeli-las, porque elas não se vão alimentar da tua energia, porque essas pessoas, o que é que elas querem? Atenção. Elas querem atenção, elas querem que tu as ouças, escuta ativa, que as esponjas energéticas fazem perfeitamente, que é estarem ali a ouvir os problemas dos outros, a ouvir os desabafos dos outros, não é verdade? Então, cuidado para não seres essa pessoa a quem vão sugar a tua energia toda. E quarto sinal de que és uma esponja energética, que é: és demasiado sensível, és demasiado sensível. Será que alguém já te disse isso? Será que alguém já te disse: epá, tu és muito intensa a nível emocional, parece que tu sentes muito, e às vezes isto pode ser confundido um bocadinho com drama. És uma pessoa dramática. E podemos sim ser pessoas dramáticas se nós não soubermos lidar com as nossas emoções. Porque nós num dia podemos ter 1500 emoções à flor da pele e de repente alguém nos diz algo e nós agimos em modo ataque ou defesa e de repente ficamos angustiadas para o resto do dia, ficamos com baixa energia, ficamos mesmo emocionalmente afetadas com uma situação que era pequenina e que de repente nós, dramatizamos aquilo. Então sim, nós até podemos fugir um bocadinho para o drama se nós não tivermos inteligência emocional, se nós não soubermos escutar aquilo que estamos a sentir, perceber se é nosso ou se é do outro e lidar mesmo com aquilo que é nosso. Nós também precisamos de lidar com aquilo que é nosso, com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, porque eles vão acontecer. A vida vai-nos trazer situações para nós crescermos, para nós ganharmos maturidade emocional, para nós evoluirmos enquanto alma. A vida vai-nos trazer essas situações. Então, não confundas sensibilidade com drama. É importante, lá está, se calhar uma esponja energética não bem protegida, não bem sustentada, vai para o drama. Mas mesmo que já tenhas ferramentas para te sustentar enquanto esponja energética, tu vais continuar a ser essa pessoa sensível às emoções. As emoções vão estar à flor da pele. Tu vais, se calhar, te emocionar facilmente. Tu vais, se calhar, viver as emoções, não é? Intensamente. E aqui depois também há diferenças de pessoas para pessoas. Há pessoas que demonstram essas emoções e há pessoas que não demonstram tanto. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa até mais recolhida. Eu sinto muito, é quase como se fosse um vulcão interno às vezes, mas eu sou mais recolhida, sou mais fechada. Sou mais de gerir isto através da minha meditação, do meu journaling, com as minhas ferramentas. Sou mais, não de pôr cá para fora, mas de engolir às vezes, de reprimir. E eu também tenho de encontrar estratégias em mim para pôr isso cá para fora, para libertar. Limpar e libertar, limpar e libertar. Proteger, limpar e libertar. São assim 3 grandes palavras muito importantes no que toca a gerir a nossa energia. Então agora eu espero que faças aí uma reflexão. Será que tu tens estes 4 sinais presentes na tua vida? E se tiveres, ok, está tudo bem, ainda bem que viste este vídeo, ainda bem que realmente te apercebeste do que é que se passa contigo. E está tudo bem em seres uma esponja energética. Agora, tu tens de aprender a lidar com a tua energia e a lidar com a energia dos outros, está bem? E como é que eu te posso ajudar nesse processo? Eu posso te ajudar nesse processo e aprofundar todos estes conceitos contigo através do PEC Energia Mais. O PEC Energia Mais inclui 3 cursos online, 3 sessões de mesa radiónica, que é uma terapia à distância, e 3 sessões individuais comigo, que podem ser exercícios sistémicos. É uma constelação sistémica mesmo que nós fazemos para alguma área na tua vida que esteja mais bloqueada ou a te causar mais... a drenar mesmo aí a tua energia, a causar-te assim algumas emoções tóxicas. Fazemos aí um exercício mais específico para isso, ou essas sessões individuais podem ser mais de coaching, ok? Portanto, de acordo com aquilo que tu procuras, nós também adaptamos aqui as nossas sessões individuais. 3 cursos online, 3 mesas radiónicas
e 3 sessões comigo através do PEC Energia Mais. Vou deixar aqui mais informações sobre como é que funciona este PEC Energia Mais, que é assim um PEC que eu desenvolvi para mim própria, não é? Porque ao longo dos últimos anos eu tive, ao longo dos últimos 5 anos, a procurar estratégias, a procurar ferramentas, a identificar bloqueios, a perceber onde é que vinha, a perceber o que é que eu podia fazer para melhorar tudo isto. E eu finalmente encontrei este método, encontrei todos os conceitos que são importantes. E hoje em dia eu resumi tudo isto para poder partilhar contigo tudo isto de uma forma bem eficaz, bem direta ao ponto, bem prática, com estratégias, com meditações guiadas por mim, enfim, com tudo aquilo que tu precisas para aprenderes a gerir a tua própria energia, ok? Então eu espero que tu aproveites, não deixes de ver aqui abaixo o PEC Energia Mais. Se este vídeo fez sentido para ti, coloca aqui abaixo qual é que foi a maior aprendizagem que tu tiveste e subscreve o meu canal para poderes receber todos estes vídeos em primeira mão.